Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG, o podcast do site www.pensandorpg.com.br. E hoje aí a gente vem com o primeiro podcast gravado no estúdio novo, né? Vamos ver aí como é que vai ficar o som. Tem um trabalhão montar, mas aí eu pergunto pra vocês, né? Como criar um bom mistério? Como criar uma boa história de mistério quando é tão difícil? Porque se a gente deixa de fato uma pista aqui, uma pista ali, que as pessoas possam descobrir, parece que é impossível criar um mistério que não se torne óbvio. Se a gente descreve, né, como um jogador de RPG, se você é obrigado a descrever, vocês entraram numa sala e você precisa descrever o que tem na sala, você vai acabar entregando quais são as peças daquele mistério, não é? Se tiver que ter uma parte do chão que parece mais frágil do que as outras. Então, como eu posso criar esse mistério de modo que eu não estrague o próprio mistério que eu tô criando? E para isso eu acho interessante a gente pensar também nas histórias e até nos filmes, né, que utilizam essa questão do mistério para mover uma aventura. E eu vi um vídeo muito bom, que eu vou colocar o link na descrição ou então lá na postagem do site, que falava sobre os mistérios em Harry Potter, né? E aquilo ali me fez pensar muito e querer fazer um vídeo exatamente tentando pensar no lado também nosso aqui de gente, né? De pessoas que escrevem histórias e de mestres de RPG também, que precisam narrar histórias, que querem criar esses mistérios legais para engajar os seus jogadores. E às vezes isso parece impossível, parece uma tarefa hercúlea. Afinal, como criar bons mistérios? É uma pergunta realmente complicada e a gente pode já começar pensando um grande exemplo de mistério que a gente tem, que é o Sherlock Holmes, que foi muito bem citado no vídeo falado. Mas o Sherlock Holmes é um grande exemplo dos livros e dos mistérios que a gente pode botar na nossa aventura, não é? Mais ou menos. Talvez não seja assim como vocês estão imaginando. Afinal, dentro dos próprios contos do Sir Arthur Conan Doyle, você já vai ver dois tipos diferentes de histórias sobre o Sherlock Holmes. Quando você vê, por exemplo, na primeira história dele, Um Estudo em Vermelho, ali a gente tem toda uma contação de histórias e elementos que talvez nos ajudem sim a tentar descobrir mais sobre o que está acontecendo. Em outros contos, como O Cão de Baskerville, de certa forma as pistas estão todas ali, embora você talvez só vá conseguir montar depois, mas elas estão ali e você pode brincar de descobrir o que vai acontecer junto com a história, como você quer que, né, seus jogadores de RPG façam, que eles se envolvam naquele mistério e que eles tentem naturalmente descobrir esse mistério, mas talvez sem tanto sucesso, até que a coisa evolua bastante. Mas também não vale a pena a gente ser arrogante. Se eles descobrirem, se eles conseguirem juntar essas pistas que você deixou e conseguirem chegar ao resultado, conseguirem compreender o que estava acontecendo, deixe. É legal deixar que eles brilhem e é legal dar essa recompensa a eles. E vocês vão ver que a sessão vai ser maravilhosa. Vocês vão ver que os jogadores vão ter aquele sentimento de satisfação de terem realmente feito algo extraordinário. Mas para isso, nós como contadores de história, tanto quando falamos de leitores ou de jogadores, naturalmente precisamos criar esses bons mistérios, esses mistérios que têm esses elementos possíveis dos jogadores perceberem e de descobrirem o que vai acontecer antes do planejado. E a gente vê isso, por exemplo, em filmes como O Sexto Sentido, em que tava tudo lá, tava tudo ali, mas ninguém percebeu, e depois quando você volta, você fala, caramba, é esse tipo de mistério que você quer construir. Mas como fazer algo assim, né? Tanto no cinema parece tão difícil, como no caso do Sexto Sentido, e na literatura também. Então nessa primeira análise do Sherlock, o que eu posso dizer? É que você tem, como em Cão dos Baskerville, essas aventuras em que você tem essas pequenas peças, essas pequenas evidências que depois vão fazer sentido lá na frente, quer você tenha descoberto o que tinha acontecido ou não. E você vai falar, uau, se você não tiver descoberto. E vai ser muito legal toda a experiência. Mas o Sherlock, ele tem um outro tipo de conto, que é o que a gente vê mais na série da BBC, por exemplo, que é mais baseado no ego e no personagem. E o personagem parece ser tão fantasticamente inteligente pra gente, que a gente fica simplesmente abismado e impressionado com ele. E é o que a gente vê muito, como eu falei, na série, em que o Sherlock tá vendo as pistas, as coisas aparecem na nossa frente, aquelas letras voando no ar e etc. E a gente não entende nada até que ele nos fala tudo o que aconteceu. E a gente, pela visão do Watson, simplesmente fica, caramba. Mas isso
nunca foi mostrado na tela de verdade, então a gente não tinha como chegar a essas conclusões, e alguns dos contos do Sherlock tem isso. Então o Sherlock descobre e resolve algum caso, e o Watson vai perguntar como ele descobriu aquilo, e aí ele nos explica. Então isso tá lá no conto também, e é um dos estilos dos contos do Sherlock. Então ali você tem esses dois estilos. Alguém que utilizava só o primeiro estilo, que não tinha essa coisa do personagem mais egóico que é o Sherlock Holmes, pra gente ficar tão impressionado em como ele é, eram os contos da Agatha Christie. E como bem aquele vídeo lá que eu assisti falou, os contos da Agatha Christie, por exemplo, as histórias da J.K. Rowling, do Harry Potter, seguem esse perfil de mistério desse primeiro tipo de conto do Holmes, que é o perfil em que as pistas estão lá, mas a gente precisa fazer com que você olhe para um outro lado e não perceba o que está realmente acontecendo. Mas como fazer isso, né? É difícil, é muito difícil. Se você pensar em um livro, você simplesmente decidir descrever uma coisa e não descrever outra, já vai deixar os leitores estranhando. Dependendo de como você descreveu os personagens, os leitores já podem descobrir que um determinado personagem é o vilão. E isso vale pro RPG também. Se você decide dar mais importância a descrever um determinado NPC, e dependendo das características que você coloca nele, rapidamente já se sabe que ele é um vilão. É claro que aí você pode usar o primeiro truco aí dos mistérios, das histórias de mistérios, que é você criar uma distração, um red herring, como eles falam lá, que é ter aquele personagem que o leitor vai ter certeza de que ele é o vilão, e o jogador pode também ter essa certeza, e ele tá ali justamente para distrair a atenção de quem lê, de quem joga, e pro mistério continuar sem a solução real. E isso nos livros, né, como uma estratégia já muito utilizada, já não funciona tão bem assim. Mas no RPG é uma estratégia que a gente pode usar muito bem. Uma das formas mais fáceis de você esconder o real vilão da sua história é criar um que pareça um vilão. E não precisa ser escancaradamente um vilão, mas você sabe, se você parar para descrever ele, os jogadores já vão estranhar, e dependendo de algumas características físicas, ou se você der uma risadinha, né, como mestre, não como jogador, quando os jogadores brincarem que aquele é o vilão, alguma coisa assim, você ficar mais, né, você tem, diferentemente de um escritor, nós temos a possibilidade de utilizar performance também para poder ludibriar os nossos jogadores. Então, se você parecer nervoso e dar aquela risadinha, disfarçar, quando os jogadores levantarem a hipótese daquele personagem ser o assassino, ou criminoso, ou alguma coisa assim, eles provavelmente vão pensar que ele é, ainda mais se você descrever da forma correta e etc. E você pode ter certeza que se eles fizerem isso, eles vão deixar de olhar de repente para os verdadeiros culpados, até que você traga uma nova pista de repente, que mostra que aquele cara que eles achavam que era o vilão era inocente, e eles vão ter que rever na cabeça deles tudo o que aconteceu, todas as pistas, e uau, como a gente não tinha visto isso antes, aquele cara ali era o criminoso. Então uma das estratégias que você pode usar é essa, de você ter um red herring, você tem alguém que vai parecer ser esse criminoso e ele não ser. Não funciona mais tão bem assim hoje em dia num livro de mistério, mas se fizer bem, até num livro funciona. E no livro você pode fazer isso também, de fazer o contrário. Aquele cara que era pra ser o red herring, a pessoa vai dizer que não é, então é só pra me enganar, e de repente você surpreende botando que ele seja mesmo. Então você também pode fazer essas brincadeiras. Mas enfim, se você construir bem construído num livro, você ainda consegue usar essa estratégia. Mas quais outras formas a gente pode usar, né? Você vai me perguntar: Hey, Léo, mas como eu posso descrever as coisas sem que eles percebam que era aquilo que eles deviam olhar? E bem, isso vai acontecer. Isso com certeza vai acontecer, isso é um grande problema. Especialmente se você é um mestre que às vezes não descreve tanto, né? Você fala, vocês chegaram numa sala, a sala parece meio antiga, com uma janela ali quebrada e tal. Se você é um mestre que narra assim, e do nada você falar, a sala parece meio antiga, com uma janela meio quebrada ali e tal. Aí vocês veem uma marca de sangue ali na esquerda. Acabou. Eles vão investigar aquela marca de sangue e nada mais. Ou então eles entram numa catedral e você fala que ela parece uma catedral já quase em ruínas, né? Estão faltando algumas partes ali na direita, na esquerda. E o chão ele parece ok, mas tem uma parte ali que tá diferente. Se você tiver esse nível de descrição, provavelmente eles já vão desconfiar daquela parte. E era justamente a parte em que você tinha botado a armadilha, né? É complicado.
Mas você aí pode usar também a estratégia do Red Herring, nesse caso, que é sabendo que eles vão utilizar essa informação, você pode dizer que de repente a armadilha era fazer que um lado do chão parecesse ter coisa ruim, quando eles andam pelo outro lado é o outro lado que tem. Então já é um jeito de você fazer, por exemplo, caírem numa armadilha. Mas, como a gente tá falando aqui de mistério, como você pode narrar, por exemplo, um personagem e fazer com que a pista esteja ali sobre esse personagem? Ou seja, que você não simplesmente crie uma solução do nada. Porque esse é um dos grandes problemas. Quando a gente vê grandes séries, às vezes, de televisão, que são baseadas em mistério, que é, por exemplo, lá a ideia da Mystery Box do J.J. Abrams, né? Em que é o Lost, você vai abrindo e vai colocando mais e mais e mais e mais mistérios, mas sem nunca ter de fato planejado as respostas. Ou seja, as pistas que estão ali, não necessariamente elas vão fazer sentido no final. Isso é horrível, porque no final o leitor ou o jogador, enfim, vai se sentir traído. Porque caramba, eu parei tanto tempo para prestar atenção nisso aqui e agora o final vai ser sempre decepcionante. É claro que aí essa é uma técnica que você pode usar no RPG, porque muitas das campanhas longas, é infeliz isso, mas infelizmente elas nunca chegam ao final. Então, se você for enrolando com essa coisa da Mystery Box, colocando mais e mais mistérios que ainda não foram respondidos, os jogadores vão estar sempre engajados, eles vão estar sempre animados, que é o que acontece numa série, né? Eles vão ver a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta temporada, e a vantagem é que às vezes você não vai precisar dar o desfecho, porque aquele RPG vai morrer, o pessoal vai ter vontade de jogar algum outro e por aí vai. Ou mesmo se for ter um desfecho, a vantagem do RPG para uma série ou qualquer outra coisa é que com o tempo a maioria das pessoas vai esquecer as pistas que você tinha colocado. Então se uma ou outra fizer sentido e fechar legal, eles ainda vão ter o efeito de caraca, uau, explodiu minha cabeça, mesmo que você tenha pensado na solução depois e utilizado algumas das pistas que já estavam lá para poder dar essa solução. É diferente do que vai acontecer, por exemplo, no Game of Thrones aí, em que o pessoal decidiu muitas coisas aí depois e aí foi usando coisas que tinham antes para justificar, mas umas outras milhões de coisas que tinham antes não foram usadas, foram jogadas fora, só que as pessoas sabem, porque estavam lendo e estudando e fazendo teorias por muito tempo, e o mesmo que aconteceu com Lost. Então as pessoas sabiam das pistas e das coisas que estavam lá e ficaram muito irritadas quando elas não foram usadas, né? Enfim, mas no seu RPG talvez seja interessante usar esse conceito de caixa de mistério, de Mystery Box, já que não vai estar tudo escrito bonitinho num papel. Ainda assim, não é sobre esse mistério que a gente tá falando, né? A gente tá aqui se perguntando como criar aquele mistério legal que tenha as suas pistas ali e que eu consiga colocar elas na narração sem que os jogadores percebam. Isso vale para um livro, isso vale para um RPG. E aí tem umas técnicas muito legais. Você vai ter que começar a caprichar mais na sua narração. Se, por exemplo, eles entram numa sala e você fala, cara, vocês chegaram numa sala meio velha, né, meio em ruínas, e vocês estão ouvindo um certo eco do vento batendo ali, porque a janela tá quebrada e até uma parte da parede desmoronou, então tá tudo meio exposto, tem muita sujeira pelo chão. Vocês olham ali pelo lado esquerdo, vocês veem muito pó e pedra com tijolo. Já no lado direito a poeira já tá um pouco mais úmida por algum motivo, né? Então o chão tá um pouco mais úmido. E mais pra frente, mas lá mais pra frente mesmo, perto da escada, tem uma marca de sangue também que sobe as escadas. E aí nisso você já colocou várias informações. Tem a marca de sangue que eles vão poder seguir e olhar, mas tem poeira de um lado, tem a parte úmida do outro. De repente você pode botar que na verdade o que eles teriam que ter investigado mais até essa parte úmida, pode ter uma armadilha ali, o chão pode estar fragilizado ali, como eu já falei num vídeo sobre armadilhas, por causa da umidade. Então eles vão correr na direção do sangue pra ver o sangue, ali vai desmoronar, eles vão cair, enfim. Ou então não, pode ser que tem o sangue, ok, eles sobem pra outra escada, mas não leva a lugar algum, não tinha nada ali. Mas na verdade, onde estava molhado, é que você, se pesquisasse direito, ia ver que estava meio úmido, que nem eu falei, e isso levava para uma cripta mais abaixo ali. E ali eles achariam mais informações. Então, você já escondeu a informação de que a cripta estava nesse lugar molhado, apresentando mais informações para eles olharem. Isso é só um exemplo, tá? Não é assim que você vai usar num mistério, porque não é só um lugar que eles estão investigando,
Mas então, por exemplo, quando você quiser apresentar o personagem que é o criminoso para os jogadores, o ideal é que você vá apresentar ele junto com uma série de personagens. Então você vai estar fazendo tudo isso tanto no livro quanto num jogo de RPG. Ou você vai estar fazendo a sua descrição. E você vai descrever com alguns detalhes todos aqueles personagens, dando personalidades diferentes para eles. E você faz isso não de uma forma super específica. Eu tô descrevendo cada um aqui para vocês, não. Estão andando numa festa, eles vão vendo uma pessoa e outra pessoa e outra pessoa. Algumas dessas pessoas vêm, conversam com eles. Então eles vão estar sendo apresentados a múltiplos personagens num lugar só. E um deles é o criminoso. E vai ter coisas ali que podem indicar que seja o criminoso ou o vilão ou qualquer coisa assim. Mas como eles estão conhecendo muita gente ao mesmo tempo, talvez eles não percebam que é essa pessoa. Já que vai estar escondido por trás de muitas informações. E é a mesma coisa que você vai fazer em outros momentos. Você vai usar essa técnica para esconder os personagens que você quer esconder, mas também esconder informações que você quer esconder. Então, por exemplo, o vídeo citado, ele fala da Gina, né, Weasley, do Harry Potter no segundo filme, em que a JK ela descreve que a Gina tá triste, ela descreve que ela não tá legal, vamos dizer assim, em vários momentos. Ela deixa isso claro, isso tá lá no livro, só que ela coloca quando ela tá descrevendo toda uma sala e onde ela descreve como vários personagens estão. Então a Gina é só mais um deles. Então quando você tá lendo, você não presta tanta atenção assim. E até o vídeo, né, mostra um brilhantismo que aí no filme isso é muito difícil de fazer. Porque se tiver que ficar mostrando todo mundo e você mostrar ela com aquela cara de culpada ou triste ou qualquer coisa, você meio que já entregou a coisa. Mas aí numa narração de RPG ou num livro, você pode ir descrevendo. E a descrição dela, no meio de uma descrição gigante, você só vai dizer: ah, e a Gina tava ali, fulaninho estava jogando cartas explosivas, não sei o que, fulaninho tava abrindo seus presentes, outro fulaninho tava meio chateado, olhando pro teto, sem muito o que fazer, e a Gina tava no seu canto ali também, meio quietinha. Então, quer dizer, ficou no meio de uma descrição, e você, tem um monte de gente aqui, às vezes tem gente até que naquela de ler mais rápido, meio que pula e tal, mas a informação tá lá. Quando a pessoa voltar, ela vai ver que tava lá e que ela podia ter visto. Então acho que essa é a grande forma de você esconder, essa. Você tem essas duas técnicas que eu já falei, de usar um red herring, né, pra disfarçar. E aí a pessoa vai ficar tão cego seguindo uma pista que eles não vão ver a outra pista. E também essa questão de você aproveitar as descrições e caprichar nas descrições para que você possa esconder num número de descrições maior aquilo que eles têm que pesquisar ou procurar, ou quem é o criminoso e etc. Isso significa que você vai ter muita dificuldade em usar essa técnica se a sua narração não for tão específica assim. E esse é um grande problema que a gente vai ter no RPG. É por isso que eu particularmente, e é a minha defesa do meu estilo de RPG, eu gosto desse estilo de RPG em que eu já falei aqui várias vezes, você olha para um lado e você vê uma coisa, você olha para outro lado e você vê outra coisa. Exatamente, esse é mais um motivo para isso. Porque se você narra um estilo em que é mais... Não, tudo bem, vocês entraram na sala, a sala é assim, 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 assado, assim, assado. É uma descrição mais por alto, mais imagética, né? Não tão sensorial e etc. E não tão direcionada no olhar. Você é obrigado a escolher o que você vai dizer que tem na sala. Então, basicamente, quase sempre você vai acabar tendo uma descrição mais seca, mais curta. E tudo que tem na sala, que você disser que tem na sala, é porque eles podem mexer que provavelmente vai ter alguma coisa lá. Quando você só tá descrevendo pelo olhar do personagem, já não. Porque você é obrigado a ir colocando mais informações. E aí isso significa que muitas dessas informações, elas são valiosas para criar uma imersão e para a pessoa se sentir dentro daquele lugar. Mas não necessariamente elas são valiosas em termos de investigação, no caso de mistério. Ou no caso de procurar por armadilhas, loots e etc. Então é por isso que eu acho que funciona melhor assim. E num caso de uma aventura de mistério, uma história de mistério, a imersão também é um grande plus a mais aí, para ser redundante. É uma grande qualidade, porque vai poder também, usando essa narração, ampliar a atenção, aumentar o suspense, o medo em determinadas cenas, e tudo isso pode ser muito bom. Então eu queria falar um pouquinho aí sobre mistérios e como a gente pode utilizar algumas técnicas para, narrando, não entregar os nossos mistérios. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo podcast.